Pode começar? Bom, os métodos de pílulas anticoncepcionais surgiram nos últimos tempos, não é uma coisa muito antiga. Bom, ultimamente, a quantidade de declarações como alerta de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo, sobre a má eficácia das pílulas tem aumentado muito. Por quê? Essas pílulas estão sendo registradas como perigosas à saúde da mulher, causando deficiência uterina, hemorragia interna e morte, tais como os outros problemas. Além disso, outros métodos, como o uso da camisinha, também não têm eficácia total. No Brasil, são registrados 2 estupros a cada 11 minutos. Uma mulher, sobre o tal tipo de abuso, tem o total direito de decidir sobre o futuro do filho que ela carrega. Esse filho, além de ter sido antiético e contra a vontade da mulher, acarreta várias situações, como a mulher pode não ter total condição socioeconômica para manter esse filho. E esse número de 2 estupros a cada 11 minutos é a estatística do Instituto da Proteção à Mulher. Bom, além disso, a gravidez, ela traz consigo vários problemas. A mulher pode ter complicações, sim. E de 10 mulheres no Brasil que morrem por estarem grávidas, 8 delas são porque tentaram um aborto ilegal e doméstico, porque a vida delas que estava em risco se elas tivessem mantido esse filho por mais tempo. Concluiu? Ótimo discurso, tá? Só um pequeno detalhe que eu acho que vale a pena sempre. Conclusão. Uma frase de efeito para concluir alguma coisa, algum dado impactante, uma conclusão bem feita, ela tem um impacto muito grande em quem está vendo, ok? Mas muito bom, tá? Mas se você quiser, deixa eu falar. Vamos lá? Pois bem, a nobre colega expôs alguns pontos dos quais eu concordo com bastante veemência. Efetivamente, existe uma vida de um filho, segundo apontado pela colega. O filho que ali está não tem culpa de escolhas equivocadas de um dos 2 pais. Os pais, independente de qual seja o processo de concepção dessa paternidade, se por uma concepção de escolha, se por uma concepção de equívoco, se por uma concepção de força, são eles que devem ser penalizados por qualquer erro eventual acontecido, e não a vida que está ali dentro daquela barriga. Historicamente falando, temos uma série de civilizações das quais o aborto era uma prática comum. O aborto era uma prática comum e era uma prática natural. Entretanto, e é importante que isso seja exposto, o ser humano passou por um processo civilizatório extremamente importante. E o que nos separa da barbárie, enquanto civilização humana, é o respeito à vida. De forma prática, sempre, em todas as civilizações ocidentais modernas, a defesa à vida e a condenação ao assassinato sempre foram um tabu. E não são um tabu por um acaso, é um tabu porque aquilo é um traço humano. O ser humano depende da defesa da vida para continuar. Portanto, essa noção de vida tem que estar claro. Aquele ser que na barriga se encontra é uma vida e eu preciso defender essa vida. Foi apontado que a mãe não necessariamente vai ter acesso à saúde. Pois bem,
pois ela que procure quem efetivamente pode lhe dar saúde, os governantes, e não jogue o problema disso naquele sujeito que se encontra na barriga sem condição de defesa. Também foi apontado que os métodos contraceptivos não são 100% seguros ou podem causar um problema para a saúde da mulher. A camisinha não causa problema à saúde da mulher. E o parceiro pode usá-la sem nenhum problema. A camisinha é um método que é contraceptivo em mais de 98% dos casos. Os 2% restantes, peço desculpa aos senhores, mas não consigo concordar com a possibilidade de uma morte em grande escala por 2% de erro. 2% é uma margem absolutamente aceitável. Ainda mais quando se trata de um caso onde o próprio governo promove uma série de planos de auxílio a mães solteiras ou a famílias de baixa renda. Portanto, esse tipo de argumentação não é possível. Do ponto de vista biológico, a vida existe até mesmo em seres unicelulares. Pois bem, estamos falando de alguém que é muito mais do que uma única célula. Estamos falando de uma vida constituída, uma vida que se cria ali e que não tem absolutamente nenhuma culpa de erros acontecidos. Nesse sentido, nos parece sim que o aborto, de sua essência, é nada mais do que um assassinato. E as pessoas que morrem fruto desse assassinato são, portanto, criminosas, são, portanto, pessoas que estão arcando com essa possibilidade de ter a consequência de seu crime voltando para lhe assombrar. É isso? Próximo, que alguém vem aqui defender contra. Sobre o que você falou de um crime, quando você tira a vida de uma pessoa, eu queria falar que, primeiramente, se uma pessoa, por exemplo, é estuprada violentamente, a culpa também não é dela. Então, teoricamente, você não pode estragar a vida ou piorar a vida de uma mãe, sendo que ela não tem recursos necessários para alimentar mais uma boca em sua família. Outra coisa que eu peguei aqui é o feto que está dentro da mulher, na verdade, faz parte do organismo dela também. Ela que está carregando esse feto junto com ela em sua vida. Então, teoricamente, ela tem a opção de escolher o que é melhor para ela e o que será para a vida social dela. Foi nisso que eu peguei um cara super interessante nesse debate, que é o Malthus, que eu gostaria de falar, que ele fala da superpopulação, que às vezes só um minutinho, por favor. Uma sujeição moral é uma forma de controle da sociedade em si. E eu não acho que você, deixando de lado boa parte da população, que a gente pode encontrar todas as favelas, enquanto outros lugares que a sua vida está sendo precária, e às vezes essa população que vocês podem ver, muitas pessoas, a gente faz parte de 3% da população, essas outras 97% estão às vezes numa sociedade, num lugar muito ruim, numa vida extremamente precária e sem condições de vida. E, bom, só queria deixar isso claro, que eu botei atento a essa questão desse homem brilhante, que eu acho, e é isso. Dando continuidade ao debate, um parênteses, muito legal a tua argumentação, estrutura só um detalhe. Você. Na hora que Você pessoalizou o debate. Ao pessoalizar o debate, você abriu uma fenda que desmonta a talagem muito bem constituída do teu prédio. O cara pode
achar que teu argumento foi infalível, salvo esse detalhe. Eu falei, sabe aquela folha no calcanhar, não é isso? Que o cara vai jogar flecha. Atento a isso. Então sempre, não? Pablito, aqui a gente está se chamando de senhores delegados ou é o quê? Delegado? Não, aqui o ambiente, o debate é formal. Então poderia ser senhores, seria colegas, poderia qualquer tipo de tratamento formal que caberia. Então, mas não tem um nome, tipo delegado? Não é necessário, ainda não. Pode ser delegado, porque aqui, como o ambiente permite, podemos ser delegados ou não. Ou representantes, ou porta-vozes, o que for. Mas é um ambiente formal. Mas muito bem constituído o prédio. Atento ao detalhe. Mas voltamos ao ponto. Agora sim, saindo do parênteses, vamos ao debate. Quando nós discutimos aqui, me pareceu muito curioso, porque a linha argumentativa é a linha dos paradoxos. Alguns paradoxos, por exemplo, que ainda vão mais. Você me cita Malthus. A linha malthusiana também, puxa, perfeito. Cabe lembrar que um tal de Mengele também utilizou. Portanto, falar de vida usando um parâmetro que representou influência direta ou indireta a alguém que defendeu o genocídio, é no mínimo uma contradição. Segundo, há um elemento que não fica claro sobre o libertário e o conservador. É libertário, olha, eu tenho direito a minha ventre e minha vida. Como se o ventre e a vida fossem propriedade mágica e divina de alguém que decidiu ter. Não é uma unicidade, não é representação.